São 8h49 e hoje o Jornal da Bandeirante Gente recebe o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, do PSDB, que está sob foco de quebra de sigilos em função de denúncia da Cooperativa de Agricultura Familiar de Bebedouro. Bom dia, deputado. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia, Salomão Esper, Rafael Colombo, Panunzio, aos amigos da Band. Como é que o senhor se meteu nessa encrenca aí, deputado? Eu estou me perguntando até agora, que eu não sei o que é COAF, eu não conheço as pessoas que estão falando o meu nome. Houve uma investigação que começou em junho de 2015 e foram feitos vários grampos telefônicos e várias escutas. De junho de 2015 até 18 de janeiro de 2016, ninguém fala o meu nome, não aparece nenhuma escuta, eu não tenho nenhum contato, não ligo para ninguém, não recebo ligação. Repito, meu nome não é falado, então a operação é deflagrada, sem que exista naquele inquérito absolutamente nada contra mim. Agora, assessores seus, sim, foram flagrados. No dia 19, são presos esses integrantes dessa cooperativa e lá são levados, reunidos, fazem algum tipo de acordo e presos por prisão temporária. Eles não são nem indiciados, são ouvidos em termo de declarações e começam a dar depoimentos de ouvir dizer e mencionam o meu nome e de várias outras autoridades, a meu ver, de maneira leviana. Também o deputado Duarte Nogueira, né? Também foi Duarte citado. Nogueira, o secretário da Educação e outros que não apareceram em momento algum da investigação e o nome foi lançado. Desde então, esses 3 depoimentos, dia 19 de janeiro, estão sendo requentados, não saem da mídia, o foco é feito exclusivamente em cima de mim, não se faz nenhum outro foco, se desviou completamente a atenção que deveria ser dada à atuação da quadrilha, ao prejuízo que é causado ao patrimônio público. Não, o foco está exclusivamente centrado em mim, sem que tenha havido qualquer outra prova. E um detalhe, tudo que está acontecendo, eu intensifiquei esse foco. Por quê? Ao passo que alguns dos citados se esconderam, eu fui adiante, porque eu quero pressa, eu quero rapidez no esclarecimento dos fatos. Então, em primeiro lugar, eu pedi no dia 27 de janeiro, eu que pedi a abertura de uma investigação contra mim no Ministério Público. Fui eu quem pedi. Isso demoraria muito mais. Solicitei e disse que tinha pressa em prestar depoimento. 27 de janeiro. Dia 2 de fevereiro, eu insisti em ser ouvido e apresentar documentos. No dia 3 de fevereiro, eu junto minhas declarações de renda e abro mão do meu sigilo bancário. Ou seja, para pegar as minhas contas, bastaria oficiar ao meu banco e não ao juiz. Já coloquei. E no dia 12, finalmente, eu entrego todas as contas que foram pedidas pelo Ministério Público e, novamente, todas as declarações. O desembargador determinou a quebra, alegando que o documento estava no protocolo e não chegou ao seu conhecimento. Agora abriu vista ao procurador-geral. O que eu estou pedindo? Celeridade. Celeridade. A demora na investigação perpetua o sofrimento de quem é inocente, está tendo o nome destruído, e garante a impunidade de quem é culpado. Eu quero que sejam ouvidos todas as testemunhas e quero que as minhas contas que foram pedidas sejam analisadas imediatamente. Para deputado, sem nenhuma comparação com os casos, porque não há elementos que permitam fazer essa comparação, mas pressa o deputado Eduardo Cunha também teve. Ele se deu mal por causa da pressa. Ele foi à CPI da Petrobras dizendo que queria falar antes que o acusassem e lá ele mentiu para os deputados. E como você disse, não tem nenhuma relação o caso do Eduardo Cunha com o meu, né? Mas no comportamento, a pressa não quer dizer lá tanta coisa assim. E no fato também de abrir sigilo, eu confesso que eu não me lembro de alguém depositar propina na própria conta, né? A gente está vendo onde esse dinheiro vai. Bom, então precisa ouvir as testemunhas. Então, claro, é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o Como é que se faz uma investigação? Como é que se faz uma investigação? Você ouve as testemunhas. Então, em primeiro lugar, quem está me acusando? Testemunhas que não tiveram nenhum contato comigo. 2 assessores do senhor, deputado, no gabinete da Assembleia. O senhor nunca desconfiou, nunca ouviu falar na Assembleia, esse aí se meteu em rolo? Eu tenho mais... A gente que está lá há muito tempo. São mais de 70 pessoas entre assessoria parlamentar e assessoria política. É todo mundo falando em meu nome na rua e a gente pressupõe que haja sempre a boa-fé. São funcionários de carreira, concursados, 100%
O deles, o que está mais envolvido, o nome foi mencionado, o Jeter tem 40 anos de Assembleia. E como é que chegou no seu gabinete? Ele é cedido por uma cota. Cada gabinete tem direito a pegar uma cota de funcionários concursados. Funcionário concursado, se ele quiser, ele pode trabalhar no expediente normal da Assembleia ou ele pode prestar serviço no gabinete dos deputados. Ele é no gabinete da presidência ou do seu gabinete? Me foi apresentado em 2014 no meu gabinete com a função exclusiva de ajudar a telefonista a atender telefone e fazer atendimentos hospitalares. Apenas essa era a função. Agora, eu entro no meu gabinete, vou na minha sala, saio, tenho uma atividade parlamentar. Exigir que eu saiba o que está sendo escrito em cada computador... Não é saber antes, né, deputado? Mas é que alguém que está lá há 40 anos, certamente não foi a primeira vez que ele fez isso, né? Bom, você está deduzindo, eu não sei. Eu me ele dou quando o direito chegou, de deduzir isso. Perfeito. Ele quando chegou no meu gabinete... O senhor sabe muito melhor do que eu como funciona. As pessoas sabem, né? Quem é esse, quem é aquele, com quem aquele já trabalhou, com quem aquele andava, qual o burburinho sobre um, sobre outro. Por isso que é difícil imaginar que alguém que está lá há 40 anos e o senhor está lá há tanto tempo, já é o terceiro mandato, né? Terceiro mandato. Terceiro mandato, o senhor nunca tem ouvido falar, olha, esse aí, não sei, de repente, quem sabe, pode ser. E além de tudo, o senhor é promotor público, exato, né? Uma pessoa sempre desconfiada dos outros. Primeiro lugar, ninguém nunca ouviu falar. Ele está há 40 anos... Nunca houve nenhuma denúncia contra ele, nunca se falou absolutamente nada. Ele esteve no gabinete em 2014, ele se desligou do meu gabinete no final de 2014. A investigação começou em junho de 2015, quando ele já não era mais meu assessor. Ele fez sua campanha? E o que vocês estão falando? Várias pessoas fizeram a minha campanha, eu não sei se ele atuou na minha campanha ou não atuou. Que eu tenha conhecimento não, mas várias pessoas, é só entrar no meu comitê, pegar santinho e sair distribuindo. E no financiamento da sua campanha, entrou dinheiro dessa Coaf? Claro que não, óbvio que não. Nem carro de Coaf, nem dinheiro de Coaf, não tem nada declarado. Nada de bebedouro na sua campanha? Sim, 80 votos em bebedouro de 307 mil. De financiamento? Não, absolutamente nada. O que existe, justamente, e vocês têm direito de fazer isso, então a imprensa é para isso mesmo, mas o que existe é só especulação. Mas não acha que, não deduz que, o senhor não imagina que, o senhor não deveria que. Nós temos que trabalhar em cima de provas concretas. Quem é que está me acusando até agora? Quem é que está colocando o meu nome? Pessoas que eu não conheço, pessoas que eu não tenho relacionamento, pessoas para as quais eu não tive nenhuma atuação. Eu estou dizendo que eu não conheço as pessoas, não atuei em favor, não recebi um centavo na minha conta, ninguém desdisse isso até agora, ninguém comprovou o contrário, e no entanto, em que pese que existem grampos, várias pessoas mencionadas, pessoas grampeadas falando, só se fala de mim, que não faço parte do inquérito, que não tem nenhuma testemunha me acusando, ninguém dizendo que me entregou absolutamente nada, num caso que, convenhamos, não tem nada a ver com o meu perfil. Agora, a quebra de sigilo foi pedida pelo Ministério Público? Foi pedida depois de eu ter colocado à disposição o meu sigilo. E como é que o senhor justifica isso, sendo o senhor membro também do Ministério Público? Eu justifico pelo furor que está se fazendo nesta investigação. Testemunhas de ouvir dizer não valem como prova. Testemunhas de ouvir dizer jamais autorizariam um pedido de quebra de sigilo e jamais autorizariam a decretação da quebra de sigilo. Agora, quando se pega depoimentos como esse, sem valor jurídico, se vaza para a imprensa, para fazer uma espuma, para fazer uma especulação. Quem vazou? O Ministério Público? Olha, quem está de posse da investigação é a polícia e é o Ministério Público. Só pode ter saído de um dos lugares em que se encontrava. Agora, o senhor, como deputado, é processado pelo Procurador-Geral de Justiça. Não estou processado. Não, mas se for, é pelo Procurador-Geral. Serei pelo Procurador-Geral, pelo caso de ser deputado. O que nós comentamos aqui, e eu não recuo dessa posição, foi a falta da sua indignação nos primeiros momentos da denúncia. Faltou não a ira dos justos, mas a ira dos inocentes. Eu estou vendo agora a sua resposta pronta e incisiva, que eu achei que devia ter começado antes, para sepultar Salomão, no nascedouro você qualquer viu, especulação. Mas você viu minha primeira entrevista? Não era próprio do seu temperamento. Não. Você viu minha primeira entrevista? No dia que eu estava com as minhas filhas em férias, em que um repórter me telefonou, e eu disse, mas o que é Coaf? Mas quem que são essas pessoas? A minha entrevista está no blog, deixa. Eu falei até palavrão, eu xinguei as pessoas, eu fiquei revoltado, saí completamente do meu nível de diálogo, e várias pessoas disseram, você está revoltado, você está indignado,
mas você precisa esperar. Não é o momento de você falar, senão você vai ter que falar a cada minuto, a cada segundo. Esse tipo de entrevista não é o teu perfil. Falei até palavrão, xinguei, mostrei uma revolta muito grande. Estou passando por isso. Acontece que a minha, só para completar, a minha expectativa é que, como eu tenho absoluta certeza de que eu não fiz nada, minha expectativa é que a investigação se acelere. É o mínimo que eu posso exigir do Ministério Público, que faça uma apuração transparente, mas rápida. E quando ficar demonstrada a minha inocência, porque é cabal, as provas são realmente fraquíssimas, eu vou vir a público novamente. Mas eu estou esperando o contra fatos não argumentos, o esclarecimento cabal para vir a público. Não dá para ficar dúvida no meu caso. Capês, quero fazer duas perguntas. Eu tenho dito aqui, ao contrário das minhas convicções, porque eu duvido de quase tudo que decorre do mundo da política, entendeu? Acho que as generalizações estão corretas, apesar de algumas injustiças eventuais, mas hoje, se você fala no Brasil, olha, que política é tudo igual, faria do mesmo estado, você corre um risco muito pequeno de errar. Mas eu tenho dito aqui que, no seu caso, porque eu sei da sua atuação no Ministério Público, você tem os seus colegas te respeitam muito. Uma ala do Ministério Público, aliás, tem outra que é inimiga sua, né? Isso transcorre da campanha. Não, a maior parte, 90% gosta. Né? Sempre unanimidade você não tem. Eu diria que você tem bastante inimigos ali dentro. Tanto que você está sendo fustigado por alguém ali. Devo estar. Eu disse aqui na rádio, tenho sustentado o seguinte, falando, olha, o Capês não é a mesma coisa, não é possível, assim, não casa com... Mas nós já tivemos no Brasil também outros exemplos de outros ex-colegas seus, caso do, como é que chama? Demóstenes Torres. Não é o meu caso, ninguém vai ficar decepcionado. Ele pode acreditar em você e não precisa acreditar. E tinha que ter desconfiado do Demóstenes e não fez isso. Eu sou uma pessoa de boa fé. Eu sou uma pessoa que não traio. Eu sou uma pessoa que não dissimula. Ninguém vai ficar decepcionado comigo. Eu sou exatamente o que eu mostro que eu sou. Não tem um Capês do outro lado. Não. Eu não jamais me meteria com esse tipo de questão. Eu vou dar um exemplo para você. Eu geri em 11 meses na Assembleia Legislativa um orçamento de R$1 bilhão. Não estou falando de R$50 mil de dinheiro de merenda através de um intermediário que mal tem contato comigo. Eu estou falando de R$1 bilhão. Eu tinha 45 milhões de reais prontos para fazer investimento e gastar. Nós gastamos dos 45, de 39 milhões, gastamos 21 milhões de reais. Através de negociação de contratos, suspensão de despesas, nós economizamos 18 milhões de reais. Eu também, através de uso de ocupação onerosa de espaços e outras receitas que não existiam e que nós conseguimos criar, nós trouxemos para os cofres da Assembleia 23 milhões e 500 mil reais. E deixamos, Panunzio, de gastar 3 milhões e meio do fundo. Isso resultou o seguinte: no início da gestão, a mesa diretora, com toda a assessoria, chegou para mim e disse: nós vamos precisar de uma suplementação orçamentária. O Ministério Público vai precisar, o Tribunal de Justiça vai precisar, o Tribunal de Contas vai precisar, a Defensoria vai precisar. Nós também vamos precisar. 70 milhões de reais. O TJ pediu 700. Nós precisamos de 70 milhões de reais. Falei, vamos colaborar com o governo. Através de técnicas de gestão, pregão eletrônico em tudo. Um promotor que trabalhou no combate à improbidade, gerenciando todos os contratos. Não só eu não pedi nenhum centavo de suplementação, como ainda entreguei ao governador 16 milhões e 800 mil reais. Devolvi. Agora, tem sentido você administrar isso. Os contratos sob sua administração direta, verba autorizada para gastar, e você vai se meter com uma cooperativa que eu nem sabia que existia no interior de São Paulo, para fornecimento de suco. Quer dizer, a gente desconfia de tudo, infelizmente, nessa vida. Mas você pode ter certeza, aqui não haverá essa surpresa. Não é o meu caso. E o seu partido, como é que tem se comportado? O governador já lhe deu apoio público. E o seu partido? Bom, a bancada do PSDB, logo no primeiro dia, já se antecipou e me declarou apoio. O presidente estadual, o deputado Carlão Pignatari, é o líder do PSDB. O deputado Pedro Tobias, que é do presidente estadual do PSDB, também declarou esse apoio. O governador Geraldo Alckmin, a meu ver, corretamente, levantou as informações que tinha que levantar e depois, uns 15, 16 dias, declarou também que confia absolutamente na minha inocência. Eu peço a vocês que, mesmo em off, consultem
as autoridades da polícia que estão vendo se existe prova, se há alguma coisa concreta, alguma coisa que para em pé. Se nós ficamos só nesse terreno da especulação, da desconfiança, não, mas parece que foi porque o outro fez assim, esse também fez. Nós temos que trabalhar em bases concretas. Nós estamos lidando com o nome e com a honra das pessoas. E no momento que o PSDB está para decidir o seu candidato à prefeitura de São Paulo, seu nome era apontado até. O senhor acha que pode ter havido aí um conluio? Não, eu não estou dizendo. Não, eu não estou dizendo que houve conluio, mas eu sou presidente da Assembleia, fui deputado mais votado. Todo mundo está botando na minha boca o que eu não falei. Que eu vou ser candidato a governador, nunca falei isso, que eu vou ser candidato a prefeito. Então, evidentemente, todo esse furor levou a uma publicidade sobre 3 depoimentos sem valor jurídico, e esses 3 depoimentos estão rodando na imprensa, e ainda mais acrescidos por um pedido de quebra de sigilo desnecessário, uma decretação de quebra de sigilo desnecessária, porque o documento já está lá. É só pegar as minhas contas, o que eles querem saber. Por que se pede quebra de sigilo? Para saber se teve depósito na conta. O extrato está lá. Se você botar um perito olhando as minhas contas, em 1 ou 2 dias ele pode verificar se tem depósito ou não tem. Você pode pegar minha declaração de renda que foi pedida e verificar qual é a evolução patrimonial. Minha evolução patrimonial decorre dos vencimentos que eu recebi no período. E a prestação de contas da sua campanha? A prestação de contas da minha campanha, onde se falou que a COAF doou um carro para minha campanha. Eu não pedi carro nenhum. Os carros que entram na campanha são todos... Uma campanha de 300 mil votos. Mas doou ou não doou? Não doou. Não teve não teve o carro. Para você dizer que uma pessoa está tocando a campanha e está sabendo de tudo, é uma presunção que não é verdadeira. Os carros foram 47 carros que foram registrados. Cada carro que entra na campanha é levado por um controlador específico disso. Esse controlador coloca a relação dos veículos e faz o controle de gastos de combustível. Veja, durante a campanha, qual a razão se ela tivesse entregado um carro de não ter sido colocado na declaração? Se ele não é colocado e tem um acidente, eu entro como caixa 2. Pois bem, eu não pedi, esse carro não entrou, não é do meu conhecimento. Na minha campanha ninguém sabe se esse carro foi usado, então das duas uma. Ou o carro não foi emprestado, ou se ele foi emprestado, ele teve outra destinação que não foi na minha campanha. Deputado, o Fábio lembrou a sua carreira toda no Ministério Público. Isso pode contribuir para que vazem informações, alguma ala que seja contrária, enfim, algum inimigo, ninguém está livre disso. Mas também pode servir para o contrário. Você lembra o caso do Ali Maslum, que houve uma toada toda que terminou com a proclamação da inocência. O Ali Maslum foi humilhado publicamente e depois houve o trancamento, nem denunciado ele foi. É um belo juiz, né? Sim, e vem uma pressão de imprensa em cima e você não tem como. A genética não recomendava. A genética ali não recomendava, porque o irmão é um picareta. Não, mas você tem o Saad Maslum, um grande promotor, uma família de grandes membros do Ministério Público. Deputado, o senhor nunca intermediou o contrato dessa COAF com a Secretaria da Educação, porque essa é a delação, a afirmação que surgiu até agora. Você tem o dever de perguntar e eu tenho que te responder. É um absurdo fazer essa afirmação. Eu não conheço, eu não indiquei ninguém na Secretaria da Educação. Eu nunca intermediei contrato nenhum. Isso não tem pé nem cabeça. É um negócio sem justificativa. E que eu liguei lá, consta que eu teria ligado para o secretário da Educação, que é um homem, um alemão luterano, holandês luterano, super Caxias. Eu liguei para ele e ele então atendeu o meu pedido, anulou o contrato, fez um outro contrato e ganhou 100 mil reais. Então está num terreno de fantasia que beira a superficialidade e a infantilidade. Deputado, só uma dúvida que me ocorre aqui, muito importante. Como é que esses caras foram parar no seu gabinete? Esses caras levou eles para lá? Não, tem um lobista. Aí é que entra a questão, um intermediador, um empresário. Esse sujeito é filho do ex-deputado e presidente da Assembleia, Leonel Júlio. Uhum. Ex-presidente da Assembleia, Leonel Júlio, foi um deputado no passado, ele conhece amigo desse Jeter, funcionário de carreira, que foi apresentado em meu gabinete. O Jeter é funcionário concursado. Mas quem indicou o Jeter? Então, ele está na Assembleia desde 1975. Ele conhecia esse Leonel Júlio. E aí, provavelmente, esse Marcel Júlio procurou o Jeter, porque, ao que tudo indica, ele precisa ser ouvido. Ele precisa ser ouvido com urgência. O advogado dele, que eu não conheço,
deu uma entrevista que está aí no UOL dizendo o seguinte, ele vai dizer a verdade, vai juntar documentos, aí perguntaram, e com relação ao Capês, porque o foco é sempre em mim. Não tem nada a ver com isso, jamais pagou propina. Eu queria saber como é que eles foram parar dentro do gabinete. Tem outro funcionário. Claro, tem um assessor, que ele é funcionário da prefeitura, está lotado na Assembleia há 30 anos. Eu, quando me elegi no meu primeiro mandato, ele foi indicado por um outro deputado, seguiu comigo em 2006. Vem comigo, é pessoa da minha confiança, participou de várias campanhas comigo. O que aconteceu? Esta pessoa, que é um funcionário da área de informática, está com licença saúde porque está em tratamento de câncer, é que em 2014 me trouxe, início de 2013, me trouxe esse funcionário, Jeter, dentro da cota que nós temos, para ajudar a atender telefone. Recomendou como sendo o quê? Uma pessoa tecnicamente muito boa? Não, uma pessoa para ajudar ali a trabalhos burocráticos, porque você tem os cargos de nomeação, livre provimento. Então, você pode indicar, nesses 14 cargos que você tem de livre provimento, uma pessoa para atender telefone, ou eu posso, por exemplo, indicar uma pessoa para ver quais são as aspirações, as necessidades no bairro de Parelheiros, aqui em São Paulo, ou numa determinada região do interior, para você estar no local, ter o seu escritório político, ter um representante, para você atender a comunidade e ter, evidentemente, a correspondente presença no local. Se você tem a possibilidade de botar alguém para atender telefone, fazer trabalhos burocráticos de informação, que seja um funcionário concursado, você não gasta na indicação de um daqueles cargos. Então você determina e indica para uma atuação dentro da atividade parlamentar, uma atuação política. E o que ele me trouxe exatamente no seu gabinete? Ele ficava nós temos uma primeira divisória, em que fica telefonista, e ele ficava sentado ali no sofazinho da recepção ao lado dela. Depois você tem uma segunda divisória, onde tem uns 6 computadores que o pessoal fica trabalhando. Depois tem a terceira, onde eu fico. Ele ficava atendendo o telefone, e em alguns momentos, ele saía do telefone, e quando havia vaga, ele ficava numa daquelas cadeiras com computador, fazendo trabalhos de internação, de encaminhamento. Era o famoso Aspone, é isso? Não. Aspone não. Eu não precisava de Aspone, pra que eu vou... Eu não estou entendendo o que ele fazia, atendia telefone... Claro, porque você toca telefone sem parar no gabinete. Agora, se um Aspone, pra que eu vou pegar um funcionário efetivo e botar para não fazer nada? Eu estou falando Aspone no sentido clássico da coisa, ele não tinha uma atribuição... Não, veja bem, ele não tem nenhum chefe de gabinete meu metido nisso. Não tem nenhuma pessoa assim da minha estrita confiança que tem atividade. Ele é um daqueles assessores que temos, que são burocratas, que são dos braços que fazem esse tipo de atuação. E agora, aí ele tem uma função modesta, responsabilidades muito limitadas, articulou essa história toda. Não, ele não articulou essa história toda, ele estava lá no gabinete e, segundo ele precisa ser ouvido ainda, né? Não foi dito. Ele foi procurado por esse Marcel, eu não estava no gabinete, e aí ele provavelmente foi cooptado. Agora, aí é que está a dúvida, deputado. Por que o Marcel procurou esse sujeito e não procurou o Joãozinho, ou o Zezinho, ou o seu chefe de gabinete? Bom, eu tenho que falar através do que diz, das provas até aqui. Mas o que eu vou... sabendo que ele ia encontrar lá... Vamos deduzir então, porque só o Marcel poderá nos dizer. Já que estamos no terreno da dedução, vamos deduzir. O Jeter é amigo do pai do Marcel desde 1975. Certo? O pai do Marcel já teve algumas vezes, o próprio Marcel tentando falar comigo, eu nunca atendi. Parece, eu não sei, eu não quero me antecipar, que existe um sistema aí de usar o nome de autoridades. E isso se repetiu não só no meu gabinete. Parece que isso vai aparecer, se repetiu em prefeituras, em que se entra bem por baixo, faz um contato ali, e aí se vende uma proximidade com a autoridade. Nem o Jeter interferiu, não teria condição de interferir, e nem eu teria condições de interferir em nenhum contrato. Porque a Secretaria da Educação tem todos os seus procedimentos absolutamente formais. Tem parecer da Procuradoria do Estado. Eu, por exemplo, os primeiros dados que chegam é que teve um chamamento, ele foi interrompido em 2013, porque havia uma dúvida se podia ser chamamento ou tinha que ser pregão eletrônico. E aí foi retomado em 2014, e o contrato que foi assinado em 2015 tem os preços unitários inferiores ao chamamento de 2013. Então, quer dizer, não houve, a meu ver, claro que nós precisamos das provas, mas a meu ver, não houve nenhuma intermediação. O que houve foi funcionários de baixo escalão
obtendo informações e vendendo as informações como se fossem... Mas aí a gente é obrigado a acreditar no contrário de tudo aquilo que está sendo provado para o país, né? Porque a justificativa lá em Brasília também é a mesma. Usaram meu nome, usaram... Não estou dizendo a do senhor, só está dizendo que vão surgir outros nomes, enfim. É claro que um ou outro pode ter tido o nome usado, isso não é? Pode ter acontecido mesmo. Agora, a gente acreditar que todas as altas figuras são absolutamente impossíveis de serem corrompidas e tiveram os nomes usados pelos funcionários de baixo, o senhor está dizendo aqui agora para a gente acreditar em algo que o seu partido manda desacreditar lá em Brasília. Por isso é que é tão difícil, é incoerente, entende? Rafael, incoerente. O seu raciocínio é especulativo. É claro. Você parte de deduções. Não, o meu não, eu estou baseando em fatos concretos. Eu estou dizendo que todas as altas autoridades são inocentes. Não, eu não estou dizendo que não. Você que fez aqui. Eu não estou dizendo, eu não falei isso. Eu disse o seguinte, que eu, em momento algum, em hipótese alguma, interferi para anular contrato, para fazer pagamento para qualquer pessoa. Eu não recebi nenhum centavo. Eu não autorizei ninguém a falar em meu nome. E é muito comum, não estou dizendo que é sempre deduzindo que partido que fala, é muito comum, seja no judiciário, seja no executivo, no legislativo e até mesmo no âmbito do jornalismo, já aconteceu. O jornalista ou o funcionário do juiz, etc., vendeu uma coisa, um prestígio que não tem. Isso é possível e é comum acontecer. Agora, eu não estou dizendo que se o PSDB fala que lá é assim, que lá é... Eu nunca saiu da minha boca uma afirmação leviana, mesmo contra membros de outro partido, até pela minha formação jurídica. Eu nunca cheguei a deduzir, é porque fulano de tal é assim, porque não dá para dizer que não sabia ou não. Eu procuro pensar e raciocinar em termos de bases concretas. Se nós formos para o campo da especulação, acontece o que está acontecendo comigo. Quer dizer, eu sei que eu sou inocente, minha família sabe que eu sou inocente, nós estamos sofrendo. Faz 30 anos que eu levei para montar meu nome, escrevendo livro, dando palestra no Ministério Público, sempre honrei a minha instituição, e em menos de 30 dias... sem que tenha uma coisa, você falou Eduardo Cunha, eu não quero julgar ninguém, apareceu conta com o nome dele, apareceu um monte de coisa, em menos de 30 dias, por 3 pessoas que eu não conheço, de ouvir dizer, aí eu já, não é o teu caso do Demóstenes, teu caso do outro, não, cada um é cada um. Eu estou dizendo para vocês, não fiz absolutamente nada, eu jamais iria me meter numa coisa como essa, em um assunto como esse, tendo eu controle de R$1 bilhão no orçamento. Vão procurar saber nos bastidores a moralização que estamos implantando na gestão da Assembleia. Então, assim, é importante, tem que noticiar, mas eu tô achando o seguinte, o processo, a meu ver, passou a ser um processo político e não um processo técnico, porque está concentrada a exposição toda no meu nome, com essas 3 testemunhas de ouvir dizer. E o prejuízo desse processo político é para investigação técnica. Ninguém mais falou da quadrilha, ninguém mais falou do superfaturamento, ninguém mais fala do que tem dentro do inquérito, as investigações estão paradas, e só eu estou aparecendo. Por que eu estou aparecendo? Porque foi aberta uma investigação que eu pedi, senão estaria parado. Porque foi quebrado o meu sigilo, porque eu autorizei. Então eu estou me expondo porque eu quero esclarecer rapidamente. E, ao meu ver, essa superexposição é um processo político. Deputado, eu vou dizer uma coisa para o senhor aqui, para você mesmo, vou chamar de você que é. Por favor. É o seguinte, é muito difícil acreditar em palavra de político hoje, viu? É muito difícil, tudo bem, pode até estar vivendo um drama kafkiano, assim. Não, a palavra não vale nada hoje no mundo, verdade é essa. Mas é culpa de vocês mesmos, estou falando de vocês e estou te colocando dentro dessa casta que está aí, entendeu? Porque tudo que fazem pra gente é mentir, Mas posso só fazer uma parte? Mas eu estou lutando, entrei para mudar este conceito da política. Eu estou fazendo nesses 11 meses da Assembleia, entreguei o meu melhor para mudar a imagem da política. E aí, Panuso, confesso para você, às vezes dá desânimo, porque você entra para fazer tudo certo. Estou fazendo convênio com a Universidade de Chicago para trazer o Museu de História Natural de Chicago aqui. Estamos criando um espaço comum de Parque de Ibirapuera com a Assembleia. Vamos transformar a Assembleia num centro cultural, fazer uma biblioteca, abrir para o povo. Estamos dando todas as licitações de pregão eletrônico vão ser filmadas e transmitidas pela televisão. Então você está fazendo tudo certo. Eu ainda perguntei para o governador, tem alguma coisa que o senhor acha que eu poderia... Ele falou, nada, está tudo perfeito. E de repente, cai um piano desse na sua cabeça, você não sabe de onde, e você é moído. 96% do meu público não acredita nessa história.
Agora, Deputado Fernando Capês, chegou a hora de encerrar a entrevista. Eu quero fazer a última pergunta. Pois não, aqui. Salomão, faça. Capês, eu acho que, enfático como está agora, algumas das informações que deu na ponta da língua revelam que houve uma pesquisa. Você incumbiu, foram seus advogados que saíram à procura de dados sobre os denunciantes, ou foi a sua atuação particular mesmo nos escaninhos ali da Assembleia? No momento que vem contra você um tiro como esse, que você não sabe da onde, isso me lembra um filme da Sandra Bullock que chama A Rede, depois vocês pesquisem. Você monta uma estrutura kafkiana, uma armadilha, uma arapuca, e você não sabe da onde. Eu estou começando a levantar informações, e estamos levantando mais informações, inclusive nessa tese de que o nome foi usado. Nós já temos, inclusive, elementos concretos, estamos indo atrás. Então, no meu caso, o Salomão Esper, não dá para ficar a dúvida. Para mim seria mais cômodo eu me esconder debaixo da cama e falar, deixa esse escândalo, vai ser esquecido, vai ser apagado por outros, isso vai demorar 6, 7 anos para ser apurado e vão esquecer. Para mim não. Eu não posso mais trabalhar na dúvida, eu tenho que mostrar certeza, e meu público exige isso. Então eu estou indo atrás para mostrar essa certeza. E quero agradecer, Zé Paulo, Salomão, Rafael Colombo, Panunzio, a Bandeirantes, a abertura desse espaço, porque o rádio é a maneira mais transparente e honesta de comunicação. Você fala e você responde, não tem edição, não tem corte, por isso que eu fiz questão de vir ao vivo. E eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês voltem a ter, eu estou à disposição. Podem me chamar que eu vou falar. Agora, sem aquela ira dos justos de Augusto dos Anjos, que quando o primeiro telefonema que eu recebi, que até palavras de baixo calão eu usei, tão revoltado que eu estava. Obrigado a Bandeirantes pelo espaço e quero voltar aqui oportunamente. Deputado Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, do PSDB paulista, compareceu ao Jornal da Bandeirantes Gente com suas explicações sobre as denúncias que pairam sobre ele.